Muito bom dia, aqui estamos nós mais uma vez com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Atos, capítulo 5, desde o versículo 12 até o versículo 33. Hoje olhamos mais uma vez para a história do início da igreja. Ontem vivemos um momento muito triste com a morte de Ananias e Safira por causa do pecado que eles cometeram, mentindo ao Espírito Santo, sendo hipócritas, querendo dar uma imagem que não era real, e não é assim, e a ganância que havia no coração deles, não é assim, ao reter parte do valor que eles não tinham declarado ser parte da venda que eles tinham feito. Assim, isto trouxe temores à igreja. Deus ainda assim trouxe um propósito santo para o meio do seu povo, que era temer, mas também para os descrentes. Até mesmo os descrentes ouviram o que tinha acontecido e como Deus estava a agir por causa do pecado que crentes podiam cometer contra ele. Hoje olhamos para a história e a igreja continua a avançar, os apóstolos continuam a fazer coisas grandiosas. Aliás, eu diria que esta é a primeira grande lição nesta manhã. Nós olhamos para o versículo 12 e vemos os apóstolos a fazerem sinais, prodígios. E vemos que as multidões até mesmo pensavam que a sombra de Pedro podia curá-las. Isto não significa que realmente a sombra dele curava, mas que as pessoas até pensavam que isso podia chegar a acontecer. Mas não há dúvidas que eles estavam a curar todos aqueles que chegavam a eles com algum tipo de doença. Isto também porque vivemos um tempo em que a medicina ainda era muito escassa, muito pequena, não é assim? E onde também o acesso a ela era muito difícil. Então chegavam pessoas com qualquer tipo de enfermidades e os apóstolos com grande poder, com o poder do Espírito Santo, faziam então estas curas. E isso garantia ou mostrava, credibilizava como estes homens eram realmente de Deus, eram mensageiros do Senhor e das boas novas do seu Evangelho. E por causa disso, então, crescia. Via-se o poder de Deus, via-se pessoas a chegarem à salvação, mas ainda assim, provavelmente no meio da igreja nós não sabemos se estas pessoas que não tinham a coragem, não tinham a ousadia de se juntar aos apóstolos e aos demais crentes que se reuniam com ele no Pórtico de Salomão, se eram realmente crentes ou descrentes. Mas a verdade é que, mesmo vendo o poder de Deus, mesmo vendo muitas e muitas pessoas chegarem à salvação, algumas pessoas não se queriam identificar, não queriam estar perto, não tinham a coragem de estar junto daqueles que Deus estava a usar e estava a fazer grandes coisas. Isto fez-me pensar, obviamente, em algumas realidades que muitas vezes vivemos na nossa igreja, tanto com crentes como com descrentes. Assim, muitas vezes na igreja as pessoas veem claramente Deus a fazer grandes coisas. É verdade, Deus não está a fazer o que Ele estava a fazer aqui em Atos capítulo 5, mas certamente Deus tem mostrado o seu grande poder. Não há dúvidas, a nossa igreja mudou muito, muitas pessoas tiveram que ir embora, voltaram para os seus países de origem, houve um grande tempo de grande desemprego que atingiu a nossa igreja, mas ainda assim Deus salvou pessoas, trouxe pessoas para a nossa igreja, tanto jovens como adultos. O Senhor levantou missionários no meio da nossa igreja. O Senhor trouxe provisão à nossa igreja para conseguir fazer todas as coisas com a vida destas famílias que o Senhor levantou no meio da nossa igreja. Deus levantou um grupo santo de líderes para a nossa igreja. Deus certamente tem feito grandes coisas. Há muitas outras coisas que nós podemos dizer Deus tem feito. Realmente coisas incríveis, mas ainda assim há sempre pessoas que não se querem unir. Há pessoas que sempre ficam com o pé para trás. Há pessoas que não vão estar ao lado, não vão reunir-se para louvar o Senhor e fazer parte desta obra que Ele está a fazer. Tanto de crentes como de descrentes. Não é assim? Mesmo com tantas evidências, ainda assim há incredulidade, há pessoas que têm o pé para trás com aquilo que Deus está a fazer. Uma das razões que também o texto apresenta para os descrentes não se unirem, neste caso específico, é a inveja.
Mas eu acredito que a inveja ela pode estar tanto na vida dos descrentes como na vida do crente. Não é assim? No versículo 17, a razão pela qual os sacerdotes, os líderes de Jerusalém, quiseram prender os apóstolos, e neste caso todos eles, foi mesmo a inveja. Este era um dos pecados normais dos líderes de Israel, dos líderes de Jerusalém, mesmo no tempo em que o Senhor Jesus ainda estava a fazer o seu ministério, eles sempre tiveram inveja do Senhor, daquilo que ele estava a fazer, e agora esta inveja passa para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Assim, e esta inveja muitas vezes também está presente na igreja. Assim, Deus está a fazer grandes coisas na vida de alguém, abre portas, usa essa pessoa poderosamente, mas há ali um grupinho de pessoas que fica com inveja. Inveja do crescimento, inveja das mudanças, inveja da forma como Deus usa essas pessoas. Assim, e isso faz com que elas não estejam ao lado, não estejam dentro do grupo onde Deus está a usar grandemente. Não é assim? Então o convite é: reúnam-se connosco, venham para estar connosco, para ser parte da obra que Deus está a realizar. Em segundo lugar, a segunda grande lição nesta manhã é o entendimento que nós temos que ter. Que mesmo que Deus esteja a fazer grandes coisas, mesmo que Deus esteja a abrir portas, mesmo que Deus esteja a salvar pessoas, que Deus esteja a produzir grandes mudanças nas vidas das pessoas, sempre haverá problemas. Assim, e os apóstolos, mesmo experimentando o poder de Deus, vendo a salvação chegar, assim, vendo a forma, até mesmo como eles com coragem pregavam o Evangelho, assim, estavam a fazer a vontade de Deus, foram presos. E neste caso, todos eles foram presos. Pedro e João já tinham experimentado a prisão, mas agora todos os apóstolos estão lá. Assim? E realmente todos eles vão beber do cálice do Senhor Jesus Cristo. E isto tem um significado para nós. Assim, que muitas vezes pensamos que por estarmos a fazer a vontade de Deus, tudo tem que correr bem. Tudo tem que estar maravilhoso, tudo tem que estar saudável, e não é assim. Problemas vão surgir, provas vão surgir, temos que beber do cálice do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que esta manhã o texto nos está a ensinar, não é assim? Que os discípulos, todos eles, agora também experimentam, como Pedro e João já experimentaram numa outra ocasião, do cálice do Senhor. E isto foi a prisão, não é assim? Foi provavelmente a forma como foram presos, a forma como dentro da prisão foram provavelmente insultados, e mesmo ali nós vemos assim, os discípulos em paz. O texto não reflete nenhuma atitude carnal por parte dos discípulos, porque há o entendimento que mesmo fazendo a vontade de Deus, nós vamos ter problemas. No mundo teremos aflições, como o Senhor prometeu aos seus discípulos. Assim, então eles são presos, e ainda ali naquela situação Deus age de uma forma sobrenatural. Assim, esta tem que ser a nossa esperança. Estamos a fazer a vontade de Deus, os problemas vão surgir, mas confiemos na soberania de Deus, confiemos no seu livramento, confiemos em tudo aquilo que Ele quer fazer mediante estas situações. Assim, talvez havia um prisioneiro que necessitava de ouvir o Evangelho. No texto nós vamos perceber que Deus vai usar toda esta situação para mostrar aos líderes, aos guardas de Jerusalém, o seu poder e a forma como Ele estava a agir na vida destes homens, não é assim? Guardando-os, livrando-os da prisão de uma forma sobrenatural. As coisas todas estavam fechadas, não havia desordem na prisão, foi tudo sobrenatural. A forma como eles saíram da prisão, escaparam, e no outro dia estavam a pregar o Evangelho outra vez no templo. Então, todas estas lições dão-nos coragem para continuar, ajuda-nos a confiar mais no nosso Deus, que é o soberano, que usa todas as circunstâncias da nossa vida, aquelas que são santas, para que o seu Evangelho possa progredir. Que Deus possa usar as nossas vidas, que todos nós possamos estar unidos com ousadia na pregação do Evangelho, que todos nós queiramos que o mundo perceba, veja que somos crentes, que somos filhos de Deus, que não estejamos com medo de identificar-nos com aqueles que andam segundo a vontade de Deus e quem Deus está a usar de uma forma poderosa. Que Deus te abençoe. Bom dia.